Bem, pessoal, nós vamos ver aí alguns exemplos de equações do primeiro grau e operações com números racionais. Lembrando que número racional é todo número que pode ser representado em forma de fração, tá certo? Então, nesses exemplos aí nós vamos ver que vai estar envolvido números decimais e números fracionários aí, tá? Que fazem parte dos números racionais. Bem, primeiro vamos abordar aqui a equação do primeiro grau. Lembrando que tudo o que eu tiver que tem a minha incógnita, ou seja, a letra aqui, nesse caso o x, vai ser tudo passado para um lado do sinal de igual, deixando tudo que tem letra de um lado e tudo o que não tem do outro, tá certo? Então, um outro detalhe aí, sempre que eu for mudar alguma coisa de um lado para o outro do sinal de igual, eu inverto a operação, certo? Então vamos definir aí primeiro o que nós vamos mudar de lado, tá? Bem, desse lado eu escolhi para ficarem as letras, então este 2x vai passar para o outro lado. E aqui, se eu passei o que tem letra para este lado, eu vou passar o que tem número para o outro lado, certo? Bem, pessoal, para a gente deixar de uma forma mais organizada, tudo que eu não tiver que passar para o outro lado do sinal de igual, eu repito. Então, eu vou repetir aqui o 8x, certo? O 2x, ele é positivo, não aparece nada aqui, então ele é positivo. Então, ele passa para o outro lado como menos 2x, que é igual... Pessoal, esse menos 9, ele vai para o outro lado, mas lembra que eu disse que primeiro eu repito o que está desse lado? Então, eu tenho aqui o 11, que eu vou repetir, e agora sim, o menos 9 passa para o outro lado como mais 9. Lembra, pessoal? Invertendo a operação de menos para mais. Então, olha só, 8x menos 2x, 8 menos 2, 6x, que é igual 11 mais 9, 20. Pessoal, eu não quero saber o valor de 6x, e sim o valor de x. Lembrando que todo número que está junto com a letra, ele está multiplicando a letra. Neste caso, o c está multiplicando o x. Se eu for passar este número para o outro lado, lembra, multiplicação inverte para o outro lado a operação como divisão. Então, olha só, repetindo, x é igual a 20. O 6 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, meu x é igual a 20. Não dá para dividir por 6, pessoal. Então, mas eu tenho uma outra coisa aqui que eu posso fazer, que é simplificar. Tá vendo que são os dois números pares, então logo de cara dá para eu dividir por 2. Vamos ver como que fica? Divide em cima por 2 e embaixo por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 6 dividido por 2 dá 3. Então, x é igual a 10 terços. Retomando, pessoal, olha só. Peguei aqui a minha equação do primeiro grau, tá? Defini que eu tenho que passar a letra para este lado, nesse caso 2x como menos 2x, e aqui, para não ficar misturado com esses, o menos 9 como mais 9. Aí ia fazer a continha, 8 menos 2, 6x, 11 mais 9, 20. Aqui, está multiplicando, passa dividindo. E por último, por fim aqui, simplificar, né? O mesmo que eu dividi em cima, eu divido embaixo, deu? X é igual a 10 terços. Bem, pessoal, outro exemplo aí de equação do primeiro grau, tá? 10 menos 4x é igual a menos 2x mais 9.
Bom, lembrando que tudo que tem letra eu deixo de um lado, tudo que não tem eu passo para o outro lado, tá? Então, o que eu tenho deste lado aqui que vai ficar, que vai permanecer? O menos 4x. Desse outro lado aqui, pessoal, o que muda de lado? O menos 2x. Lembrando que ele vai passar para o outro lado, vai passar de menos para mais. Inverte a operação, que é igual. Vou primeiro repetir o que tem desse lado, depois eu passo o que tem para passar aqui, tá? Então, eu vou ter o 9, né? É mais 9, é positivo, eu não preciso colocar o mais aqui. E aqui, o mais 10, ele passa para o outro lado como menos 10. Fiquei com menos 4x mais 2x é igual a 9 menos 10. Bem, pessoal, como que eu faço aqui para resolver o 4, menos 4 mais 2? Aqui eu subtraio, né, normalmente, e conservo o sinal do maior número, né? Nesse caso, 4 menos 2 dá 2x. Sinal do maior, menos, né? Que é igual a 9 menos 10. Aqui também subtrai e conserva o sinal do maior. 10 menos 9, 1. Sinal do maior, menos. Pessoal, eu não quero saber o valor de menos 2x, e sim o valor de x. Então, x é igual a menos 1. O menos 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Lembra que o sinal acompanha o número. Pessoal, olha só. X igual a, aqui, meio menos vezes menos. Lembra lá da regra de sinais para multiplicação e divisão, né? Sinais iguais mais sinais diferentes menos, né? Lembra? Então aqui sinais iguais mais. Espera aí. Sinais iguais mais. Então x é igual menos com menos mais. Então dá meio. Então nós temos aí mais um exemplo de equação do primeiro grau. Bem, pessoal, temos aí agora um exemplo de operação com números racionais. Lembrando que um número decimal é um número racional, porque ele pode ser representado em forma de fração, certo? Pessoal, lembrando que sempre que eu multiplicar um número decimal por 10, multiplicou por 10, eu ando aqui uma casa, tá? Então, multipliquei por 10, então ficou 31 sobre 10. Ou ainda, pessoal, olha só para representar aqui. Eu tenho uma casa decimal aqui, ó, é a mesma coisa que fosse sobre 10, tá? Assim fica mais fácil de entender. Aqui um lembrete, ó. Se eu tiver, vamos supor que eu tivesse 2,25. Não são duas casas? Então seria, eu conto a quantidade de casas decimais, vão ser a quantidade de zeros, né? Então, aqui eu colocaria sobre 100 e sumiria essa vírgula aqui. Seria 225, né? Se eu tiver 3,2, conto a quantidade de casas decimais, vai ser a quantidade de zeros. Então, o 1 e o 0. Aqui some a minha vírgula, tá? Então, olha só. Uma casa decimal, 1 zero. Então, some a minha vírgula. 31 décimos mais 5 oitavos, que é igual.
Pessoal, agora eu tenho aqui uma soma de frações com denominadores diferentes, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Tá. Soma de frações com denominadores diferentes. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, que neste caso são 10 e 8. Pessoal, MMC entre 10 e 8. Coloco os dois aqui, passo um tracinho. Começo dividindo pelo menor número primo, né? Que neste caso é o 2. Lembrando que número primo é todo número que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, olha só. Coloco o 2 desse lado e vou dividindo número a número. 10 dividido por 2 dá 5. Põe o resultado aqui embaixo. Vírgula. 8 dividido por 2 dá 4. Ainda dá para dividir por 2, porque 4 dá para dividir por 2. Então, coloco 2 de novo. O 5 não dá. Eu repito. 4 dividido por 2 dá 2. Ainda dá por 2. Então, eu coloco 2 aqui. Repete o 5. 2 dividido por 2 dá 1. Tá, acabou o 2. Agora, o 5. 5 dividido por 5 dá 1. E aqui 1. Acabou, tudo 1. Então, passo um tracinho aqui e multiplico. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. Pessoal, olha só. Passo um traço aqui. O resultado do MMC. Eu pego fração por fração, pessoal. Divido pelo número de baixo, o resultado multiplica pelo número de cima. 40 dividido por 10 dá 4, vezes 31, né? Vamos fazer aqui. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 4, 12. Então, 124. Mais este mais aqui. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 5, 25. Então, isso aqui vai ser igual a 124 mais 25. 5 mais 4, 9. 2 mais 2, 4. 1. 149 igual a 149 sobre 40. Pessoal, acabou aqui? Sim, acabou, porque não tem como simplificar, né? Não existe um número que eu divida ao mesmo tempo o numerador e o denominador que dê certo aqui, tá? Então, acabou aqui. O resultado de 3,1 mais 5 oitavos vai ser 149 sobre 40. Tá bom, pessoal? Bem, pessoal, nós temos aí mais um exemplo de operação com números racionais. Nós temos aí 1/10 vezes 3 inteiros e 4 décimos mais 5 oitavos. Bom, pessoal, primeira coisa aqui é transformar tudo para fração, tá certo? Então, olha só. Como nós já vimos, né? Para eu fazer uma representação em números fracionários aqui, eu passo aqui um tracinho. Se eu tenho uma casa decimal, eu conto aqui sobre 10, tá? Uma casa decimal, 1 zero. Aí sumiu a minha vírgula, então fica com 1/10. Vezes, tá? Esse pontinho é vezes. Aqui, uma casa decimal sobre 10. Então, sumiu a minha
vírgula aqui, eu fico com 34 mais 5/8, tá? Pessoal, nós temos aí 1/10 vezes 34 décimos mais 5/8. Pela regra, eu tenho que primeiro resolver, né? Deixa eu anotar aqui, resolver. Primeiro. Bem, pessoal, esse fundo musical aí eu não vou conseguir editar esse vídeo tantas vezes, né? A gente para por tantas interferências, mas enfim. Desde ontem eu estou tentando gravar e só por Deus, viu? Fundo musical deixa lá, né? Barulho que está passando na rua. Então, resolver primeiro multiplicação e divisão pela regra, né? Multiplicação e divisão, né? Dizendo isso por quê? Porque aqui eu tenho uma multiplicação. Então eu tenho que resolver primeiro essa parte para depois resolver essa. Multiplicação de frações, pessoal. Multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 34 dá 34. 10 vezes 10 dá 100. E agora eu repito aqui o mais 5/8, que é igual. Bem, agora eu tenho aqui uma soma de frações com denominadores diferentes. Tira o mínimo múltiplo comum entre 100 e 8. Tá? Então, começando, divide por 2, 50, 100 por 2 dá 50, 8 por 2 dá 4. Ainda dá para dividir por 2, então põe 2 aqui. 50 dividido por 2 dá 25. 4 dividido por 2 dá 2. Ainda dá por 2, tá? 25 repete, porque não dá. 2 dividido por 2 dá 1. Agora, pessoal, por 25 não dá para dividir por 3. Então, eu divido por 5. 25 dividido por 5 dá 5. Repete o 1. Agora ainda dá por 5, tá? 5 dividido por 5 dá 1 e 1. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50. 50 vezes 2, 100. 100 vezes 2, 200. Tá? Então eu vou ter aqui 200. 200 dividido por 100 dá 2. 2 vezes 34, 68. Mais 200 dividido por 8, pessoal. Quanto que dá? Vamos fazer a continha aqui. 20 dividido por 8 dá 2 vezes 8, 16. 16. 20 menos 16 vai dar 4. Abaixo 0. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 40 nada. Tá. Então aqui dá 25. Aí eu vou ter aqui 68 mais 25. 5 mais 8, 13. 3 vai 1, 6 mais 1, 7, mais 2, 9. Então, eu vou ter aqui 93 sobre 200. Pessoal, quando vocês forem fazer algum rascunhozinho, assim, alguma continha, quem quiser deixar para lembrar depois, lembre-se sempre assim, exercícios para entregar não, dá para fazer, aí depois apagar o rascunho, né? Mas enfim,
Quando tiver no caderno de vocês aí, que vocês forem deixar registrado, não quiser esquecer, né? Passa um risquinho assim, ó, para vocês, pra gente que está olhando de fora, assim, saber, né? Aqui é o que me interessa, tá? Essa parte. E essa parte aqui são as continhas que eu consegui, que eu resolvi aí, que eu desenvolvi, tá certo? Então, o que que resultou aqui? Em 93 sobre 200, tá? Lembrando que o que que eu fiz para resolver tudo isso aqui? Primeiro, transformei tudo em fração, porque eu tenho uma fração aqui. Transformado em fração, eu lembrei que, primeiro, pela regra multiplicação e divisão, tá? Então, eu tenho aqui uma multiplicação. Multiplicação de frações, multiplico de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, tá? Aí deu esse resultado aqui. Fiquei com uma soma de frações com denominadores diferentes. Tirei o MMC, deu 200, tá? E ao final eu cheguei a esse resultado aqui, tá certo?